Estamos começando mais um podcast da Unimed Marília, o podcast Mude um Hábito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em evidência, a dengue. E para falar com a gente está o Dr. Fábio Reina. Ele é médico infectologista da Unimed Marília. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado a todos. Obrigado, senhor. E para começar, eu queria que o senhor se apresentasse para a gente. Onde se formou, qual faculdade fez? Eu fiz na Universidade de Ribeirão Preto, me formei em 2005 e vim para Marília logo após, né? Fiz minha residência aqui na FAMEMA e estou aqui desde então. Sim. E atualmente trabalho, né, na Unimed, presto serviço, né, para o plano. Uhum. Entendi. E, doutor, para começar, quais são os principais sintomas da dengue e como eles se diferenciam dos sintomas de picadas de outros mosquitos, de doenças transmitidas por outros mosquitos? Na verdade, a dengue é uma arbovirose, né? Então, é um vírus que causa a doença. E os sintomas, basicamente, são sintomas virais, né? Ele se confunde com resfriado, com outros vírus, né? E o que a gente tem que prestar atenção na dengue? Normalmente, a pessoa tem febre, dor no corpo, que a gente chama mialgia, dor retroorbitária, febrículas, né? E aquele mal-estar generalizado, né? Normalmente o quadro clínico é esse. A gente tem que considerar o momento epidemiológico agora, né? O início do ano, onde a gente observa um aumento do número de casos, né? Por isso que com muitos diagnósticos de dengue. Então, qualquer quadro que se assemelha a um quadro viral, pela epidemiologia, a gente tem que considerar muito a possibilidade, né, de dengue. Doutor, e como funciona o teste rápido? Depois que eu fizer o teste rápido, eu preciso fazer um novo exame? Solicitar um novo exame? Na verdade, o que acontece? A gente está tendo um aumento, como eu falei, do número de casos. Então, quadros de pródromos gripais, a gente tem que considerar a dengue como uma possibilidade. Para fazer o diagnóstico, só que tem a questão epidemiológica, né? A questão da manifestação clínica, alguns outros exames laboratoriais, por exemplo, um hemograma, e existe o teste rápido, que deve ser feito por volta do 3º dia. Repito, não é um exame extremamente necessário, né? Baseado na questão epidemiológica, mas ele deve ser feito no início da circulação viral, que acontece até o 5º dia. Então, uma data ideal seria por volta do 3º dia. Entendi. E depois da picada do mosquito, quanto tempo demora para surgir os primeiros sintomas? Uma média, né, em torno de 3 a 5 dias, podendo ser um pouquinho mais, né, um pouco menos, mas uma média de 5 dias. Entendi. E geralmente fica quanto tempo no organismo, assim? E depois que, né, tem essa transmissão, né, porque o inseto ele pica uma pessoa doente, ele se contamina e após picar uma nova pessoa, então ele vai transmitir esse vírus para essa pessoa e essa divisão, né, desse vírus, essa, né, replicação que a gente fala, em torno de 5 dias. E as manifestações na pessoa, normalmente entre 10 dias, 7 dias, né? Depende muito de cada pessoa. Doutor, em que momento eu devo me preocupar e procurar um médico? A gente costuma falar assim, a dengue preocupa muitas pessoas no começo que tem febre e tudo mais, mas a dengue, momento preocupante, é por volta do 7º dia de sintoma. É aí que acontece as possíveis complicações da dengue, é aí que aparece a dengue, né? O pessoal comenta muito da dengue hemorrágica. Então, é por volta do 7º dia de sintomas, né? Que a gente tem que ficar mais atento. Sim. E com relação à situação atual da nossa região, quanto a casos, mortes, como que tá a nossa... Isso é uma coisa, assim, muito fiscalizada pelos órgãos públicos, né? Essa questão do aumento dos índices, né? Eles já acompanham isso já desde o final do ano passado, né? E tem essas estimativas. E a gente nota, né, nesse início de ano, início de ano agora, um aumento do número de casos, né? Um aumento até expressivo. E nesse período tem algumas suspeitas também, né? De óbitos, né, por conta de uma possível dengue. Isso está sendo avaliado, né? Então, não tem como a gente
marcar uma estatística certinha, em torno de 10, 12 casos nesse início de ano. E tá que mudando sendo bastante, investigado. né, doutor? Cada dia que passa muda mais. A gente observa, assim, uma situação um pouquinho mais agressiva, né, da dengue. Não sei se por questões pós-Covid, né, uma nova epidemia, entre aspas, né, saímos de uma pandemia, então a gente vem notando, né, não sei se também pelo número de casos que a gente tem, toda vez que aumenta muito o número de casos, a gente tem mais casos graves, né? Então a gente vem notando uma gravidade um pouquinho maior em algumas pessoas que têm comorbidades, né? É importante a gente alentar isso, que a gente tem que ter uma preocupação maior com as pessoas que têm comorbidades. Idosos, pessoas diabéticas, né? Que têm a neoplasia, pacientes com HIV, outras doenças crônicas, né? Importantes. Doutor, e existe um limite que eu posso contrair a dengue? Na verdade, assim, a gente tem os 4 sorotipos da dengue, né? Atualmente, aqui em Marília, o sorotipo 1, historicamente, é o que mais vem isolado, né? A gente normalmente fica imune, né, a uma dengue que a gente pega. O problema é que com o passar do tempo, a gente cai essa imunidade, né? E a gente pode adquirir um outro sorotipo. Então, normalmente acontece isso. Após uma dengue, a gente fica relativamente protegido aí por um período e podendo pegar outros tipos, né, subsequentes. Sim. E vai piorando, né, doutor? Conforme você vai pegando a dengue. Pegou uma vez, é mais leve, né? É que normalmente, assim, tendo contato com dengue, com qualquer um dos sorotipos, né? A gente vai criar uma certa imunidade, que não vai funcionar totalmente para os outros sorotipos. E quando a gente tem uma nova dengue, a gente tem uma memória que não atua tão efetivamente no controle da doença, mas ela faz uma reação imunológica, que a gente fala, um pouquinho mais exacerbada. E é por isso que a segunda dengue, normalmente, ela tem um risco maior para evoluir para hemorrágica. Não significa que eu posso, né, que eu não possa ter dengue hemorrágica em qualquer momento. Eu posso ter no primeiro episódio de dengue. Mas normalmente acontece após o segundo episódio. Bem mais grave, né? E aproveitando que o senhor falou de dengue hemorrágica, poderia explicar um pouquinho pra gente como funciona? Na verdade, as pessoas entendem como dengue hemorrágica aquela situação de tem um sangramento. Não é só isso, né? Dengue hemorrágica é uma situação um pouquinho mais grave da dengue, onde eu posso encontrar queda da pressão, líquidos na cavidade, que a gente fala. A pessoa apresenta um sangramento gengival, o próprio sangramento nasal ou pelas fezes. Então, isso indica pra gente, né, uma situação um pouquinho mais grave. Então, a gente tem que ficar atento nesse sentido, né? Porque pode aumentar a questão de sangramento e é isso que é o grande problema dessa dengue hemorrágica. Doutor, recentemente, a Nízia Trindade, né, que é a ministra da Saúde, ela falou para não utilizar o termo dengue hemorrágica. O senhor poderia explicar o porquê? A gente tem que entender as complicações da dengue. Então, é melhor a gente avaliar cada caso e, tendo um quadro de dengue, a gente tem que avaliar, na verdade, as complicações. Dentre essas complicações, a gente vai encontrar o sangramento, né? Esse termo, febre hemorrágica da dengue hemorrágica, a gente está tendendo a não usar com muita frequência. E agora um pouquinho na parte da proteção, né, doutor? Existe um repelente mais eficaz, os componentes? Na verdade, o que a gente tem que discutir aqui e orientar a população é no sentido que a nossa prevenção é evitar, né, água parada em casa, objetos que acumulam água, né? Tratar rapidamente aquelas larvas, tirar a água daquele local e usar repelente, né? O maior tempo possível, porque isso vai afastar, né, a chance da gente ser picado por né, um mosquito que tenha essa dengue. Mas uma coisa importantíssima é a gente cuidar do ambiente que a gente mora, né, na nossa região, né? Porque se a gente não tiver um aumento do número de proliferação dessas larvas, a gente vai ter uma diminuição, pelo menos controlar, né, os números de casos de dengue. E existe algum componente X ou Y para ter no repelente?
que é necessário ter, O que pessoal fala fica bastante mais da protegido. encaridina, né? Que É. falam. Sim, tem várias substâncias, né? Mas no mercado existem alguns específicos indicados para criança, para gestantes, Uhum. para a maioria da população. Independente, usando é importante. Quais são os diferentes sorotipos do vírus da dengue? A gente tem 4 tipos, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. Uhum. Tem estudos em alguns aí, mas basicamente os 4 sorotipos. E na cidade de Marília, nos últimos censos, a gente observa que o tipo 1 está em maior circulação. Esse seria o mais leve? Ou não? Não é que é o mais leve, né? É o que mais circula. Ah, tá. Uhum. Ele pode causar dano também, como os outros. Ah, tá. Doutor, eu tô lá na minha casa e eu achei um criadouro. Só que eu não tenho larvicida. Tem alguma coisa que eu possa utilizar Na pra combater? verdade, o criadouro, a gente tem que trabalhar no sentido de não ter, Não né? ter. Ter a água parada, a gente tem que trabalhar nessa situação Sim. de não encontrar. Uhum. Hipoclorito, produtos de limpeza ajudariam então. também. Uhum. A combater, né? Legal. É. E como que é o tratamento após o diagnóstico da dengue? Tendo um diagnóstico de dengue, a gente tem que avaliar essa pessoa, se ela está estável, se ela tem situações, né, de comorbidades que podem facilitar, né, uma situação de gravidade, acompanhar essas pessoas, né, Uhum. que isso as instituições de saúde fazem. E por que esse acompanhamento? Para tentar diagnosticar o mais precoce possível esses sinais de alarme. Uhum. Então, dor abdominal, sinais de hemorragias, né? Aquelas petequias que a gente fala no corpo. Então, e alguns exames, né? Exames laboratoriais, juntamente com esse quadro clínico. Diagnosticando isso precocemente, a gente tem como fazer medidas para que a pessoa não evolua aí com essa gravidade toda. Hidratação endovenosa, internações, né, em determinadas situações, né, para medicar corretamente, manter uma hidratação adequada, né, para essas pessoas. Doutor, e todo mosquito Aedes aegypti pode transmitir a dengue? Pode, que ele tem que estar contaminado com o vírus da dengue. Uhum. Então, ele tem que picar uma pessoa doente, que Sim. tenha o vírus circulando, ele vai adquirir esse vírus. E ao picar uma próxima pessoa, ele transmite esse vírus para a próxima pessoa. Entendi. Tá. Entendi. O senhor estava falando do tratamento, eu fiquei com uma dúvida que o pessoal tá falando bastante de tomar ibuprofeno, que não pode ibuprofeno. Na verdade, paracetamol. assim, o tratamento para dengue é sintomáticos, controlar a febre, né, e hidratação. Tem algumas medicações que, na verdade, elas devem ser evitadas. Anti-inflamatórios, de modo geral, o AS, né, Uhum. o ácido acetil salicílico, porque são substâncias que eles facilitam o sangramento, né? Então, essas pessoas têm que evitar esse tipo de medicamento. Uma outra recomendação, na sociedade, existe pessoas com problemas de saúde que têm que tomar anticoagulantes. Então, ao fazer o diagnóstico, né, ou a suspeita de dengue nessa pessoa, né, ela tem que passar por um médico para ser avaliada a necessidade de parar com essa medicação anticoagulante, né, pelo Uhum. risco de sangramento. Uhum. E avaliado de voltar, né, retornar ao uso imediatamente que possível. Entendi. E então, voltando pro mosquito. Ele tem algum hábito típico, assim, dele? O senhor... Normalmente, historicamente, se comentava a questão de meses chuvosos e períodos, né, mais no final do dia. Mas hoje em dia a gente preconiza que tenha cuidado, né, o tempo todo em casa, né? Porque é Doutor, possível. e tem aquela história que ele não consegue, né, alcançar até certa altura, né? Então, Na verdade, assim, o mosquito, ele tem uma área de atingir em torno de 150, 200 metros, né? Uhum. Então, isso é importante para as sociedades que fiscalizam isso, porque se eu tiver uma pessoa em determinado local, um raio ali de pelo menos 200 metros da residência, ele tem que ser avaliado, que é a distância, né, que teoricamente esse inseto chega. uhum. Nas alturas depende um pouco, acho que da situação, prédios e tudo mais.
Porque assim, ele não vai chegar até lá no último andar, mas ele pode estar ali embaixo, entrar pelo Uma elevador, sacola, exato, uma sacola e entendi. tudo Então mais. ele consegue atingir, ele só Por não vai outros meios, subir por exato. outro meio, né? Doutor, e falando em vacina, como é que tá esse processo da vacinação? Vacina é uma coisa que se discute já há um tempo, né? Passou por algumas mudanças. Atualmente, no ano passado, né, tem a nova vacina, preconizada pelo Ministério da Saúde. Tem uma faixa etária, né, mais preconizada, em torno de 4 a 60 anos. É uma vacina que é um vírus atenuado, que a gente fala, que esse vírus está lá, né, inativo. Então, ela tem que ter um certo cuidado, não é toda pessoa que pode receber, né? Então, outras vacinas também, vírus atenuados, também não podem ser administradas, né, nesse período que eu estou fazendo a dengue. Então, assim, é preconizado, deve ser usada, como se fosse mais um método, né, para a gente ajudar a evitar, né, a complicação da dengue. E ela tá liberada, doutora, aqui na região, em Marília? Isso depende muito, né, da questão de SUS, essas coisas dependem muito da preconização dos estados, né? Sim, Mas a gente encontra em clínicas vacinas, né, entendi. para ser usado. E existe alguma faixa etária que é mais perigoso, mais Na verdade, a vulnerável? recomendação que a gente tem é entre 4 a 60 anos, depende muito de comorbidades associadas. Em criancinhas, né, não tem tantos estudos. Em adultos lá mais idosos também não tem tantos estudos ainda, né? Isso está sendo avaliado. E vulnerável quanto a pegar a dengue? Tipo, alguma idade que é perigoso pegar a dengue. Na verdade, de todas as idades pode correr um risco de complicações, mas nos extremos da vida, normalmente é mais complicado, né? Pela questão de imunidade, né? Comorbidades associadas, por exemplo, um idoso com muitos anos, com várias comorbidades, a chance de complicação muito maior. Um neonato, né? Um recém-nascido, mesma coisa. Doutora, e analisando todo esse cenário da dengue, toda essa explosão que teve de caso, né? Onde a gente errou? O que faltou pra gente chegar nesse cenário tão triste, né? Na verdade, isso é uma questão histórica. A gente tem vários episódios ao longo dos anos, né, que mostram casos, né, de situações onde que aumenta o número da dengue. 2009, 2014 para 15, tivemos alguns casos de aumento, né? 2023, alguns casos, né, um aumento no início do ano. O que a gente tem que trabalhar isso? Na verdade, eu acho que não é apontar culpados, né? A população, de modo geral, Sim. sabe o que tem que ser feito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tentar não ter acúmulo de água parada, tentar proteger o nosso quintal, né? Fiscalizar calhas em telhados, esse tipo de situação. É o básico que É o funciona, básico. né, doutor? Que faz toda a diferença. Doutor, e hoje em dia tem uma resistência muito grande em tomar a vacina, né? Tanto por conta das fake news. E como a gente pode mudar essa questão com a população? Porque tem um negacionismo muito grande hoje por conta dessas... Eu acho que não só com a vacina da dengue, Sim. com vacinas, né? Eu acho que a questão aqui é vacina de modo geral. Sim. Historicamente, a gente vê um benefício muito grande, né, com as nossas vacinas, né, no mundo de forma geral. Então, a gente tomar vacina faz uma prevenção, que é essa a intenção, né, importante aí. Eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar, talvez, né, na credibilidade das vacinas, Sim. tentar superar o que a gente passou, né, com relação à Covid, essa questão toda de fake news, como você falou. Sim. Eu acho que é trabalhar e mostrar os dados, né, dos resultados das vacinas, não só da dengue, no caso, mas, por exemplo, as virais, outras virais, né, Sim. que a gente via sarampo, praticamente não encontrava, e outras, né, doenças que são facilmente protegidas aí com a vacina. Eu acho que é voltar a resgatar essa questão, né, que a gente perdeu aí ao longo dos anos, tentar passar segurança, né, das vacinas, mostrar isso para a população de modo geral. Eu acho que a maior resistência é as mães, né, pais, com as crianças. Acho que não é nem a população adulta, é mais a mãe querer vacinar a criança, né, com medo. Sim. Por conta dessas fake news que se espalham rapidamente também, né? Sim.
Sim, na Covid teve muito negacionismo. O pessoal não queria vacinar de jeito nenhum, até os maiores, Talvez isso né? que a gente deveria tentar trabalhar, né? Resgatar essa Sim. segurança das vacinas, né? Com questões técnicas e tudo mais. Doutor, fugindo um pouquinho da dengue, quem é o doutor fora da Unimed, fora do consultório? O senhor Hobbies. gosta de fazer? Na verdade, o que eu tento fazer é, quando tem uma escapadinha, é vir pra casa, ver minha nenê, minha Ai, que esposa, minha delícia. família, né? delícia. Porque Quanto tempo, doutor? 5 anos ela tem. 5 anos. Então é tentar ficar próximo, né? Porque Família, é né? difícil. Sim. É o melhor hobby, né? Ficar com a família. É A gente verdade. nem tem tanto tempo. É. E agora, bem rapidinho. Um livro. Livros. Pode ser mais de um, vai, doutor, a gente deixa. O último que você leu, É. ou que você mais gosta. Ultimamente, coisa mais técnica, né? Não tenho muito tempo pra... A vida tá correndo muito Tá. rápido. E uma comida. Comida Comida. é um churrasco, eu acho. Bom, hein? E uma viagem. Eu acho que... Pra um lugar mais tranquilo, sabe? Praia. Praia. Praia, Saudades. Saudades. Eu fui há pouco tempo. Mais saudades já. A gente quer morar lá, na verdade. Quando a gente vai pra praia, a gente quer ficar, A gente né? acha que a gente é Sim. rico, Então, né? Um dia a gente chega lá. Doutor, então é isso. A gente queria agradecer sua presença, né? Espero que a gente tenha conseguido propagar totalmente a informação, né? Que a gente tenha conseguido passar todas as informações. E muito obrigada pela presença. Foi um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço a vocês, a iniciativa, né, da Unimed. Obrigada, obrigado. doutor. E esse foi mais um episódio do podcast Mude o Hábito da Unimed Marília. E não se esqueça de nos seguir nas principais plataformas digitais. Tchau!